Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Banrisul Prev é o produto mais indicado para você complementar sua renda e não depender apenas da Previdência Social. Os planos são acessíveis, com taxa de carregamento zero. A sucessão é direta, sem necessidade de inventário e tem possibilidade de benefício fiscal de até 12%. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 no Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também para o mundo todo, você pode nos acompanhar em qualquer parte do planeta através das nossas plataformas digitais. Eu falo sempre para que você possa também comunicar e passar a informação adiante para aqueles seus parentes e amigos que estão fora do nosso estado e até mesmo fora do país. Então, o nosso site, que tem a programação real time, né? No player do nosso site, basta que você digite rdctv.com.br/ao vivo e você tem a programação, né, sem interrupções na íntegra da RDC TV. Se você preferir, lives dos programas nas redes sociais. Estamos no Twitter, no YouTube e no Facebook. Para todas as redes sociais é só digitar RDC TV Digital, como aí está para o Facebook. Aliás, no Facebook você participa e interage conosco, mandando aí os seus recados para o programa e eles vão aparecer no rodapé da sua tela, da nossa tela aqui do Virando o Jogo. Se você preferir, o nosso WhatsApp também é à disposição, 998 15 99 90, 998 15 99 90. Destaques no programa de hoje, a cobertura que foi feita pela RDC TV neste final de semana do Open Gaúcho de Futevôlei. Nós vamos saber como foi essa cobertura. E também, claro, Grêmio Internacional, o Grêmio marcando passo, só não é lanterna isolada porque o Avaí deu uma mão para o Grêmio, né? Então, se não fosse aí o empate do Avaí diante do Vasco nos acréscimos já na partida no Rio de Janeiro, o Grêmio estaria na lanterna isolada da competição. E de outra parte, o Internacional reeditando aquela velha gangorra, será que vai continuar assim? Não se sabe, mas o Internacional fez a lição de casa, venceu o CSA e está aí nas primeiras posições, eu não diria, mas está chegando nas primeiras posições desse campeonato brasileiro. Bruno Flores, Otávio Hoffmann, Thiago Rocha e lá na ponta esquerda, cuidando do WhatsApp, está o Diogo Rossi. Bom, eu queria primeiro mostrar para vocês, quem não teve oportunidade de acompanhar, acredito que muitos puderam acompanhar, este Open Gaúcho de Futevôlei, que aconteceu na ITS, aqui em Porto Alegre, nas quadras da ITS, e que foi transmitido pela RDC TV. Vejam como foi essa cobertura especial da RDC TV nesse final de semana, a partir da sexta-feira. A emissora montou uma mega estrutura para a transmissão da final do masculino profissional da primeira edição do Open Gaúcho de Futevôlei. O complexo do ITS, Esportes e Eventos, ficou lotado para prestigiar os 300 atletas vindos de todo o Brasil. Participaram mais de 20 profissionais na unidade móvel, câmeras, comentários de Ravelli, Guilherme Paz e Ribeiro Neto, com narração de Paulo Brito. Eu que estou acostumado a narrar principalmente futebol, né? Principalmente gauchão. Em primeiro lugar, quando cheguei aqui, fiquei impressionado com a cabine. A cabine é um apartamento de um dormitório com grama sintética na cabine. Nunca tinha visto coisa igual. E é maravilhosa a estrutura toda, né? O pessoal curtindo, atletas, acompanhando de perto. Jogos de alto nível, sensacional. Eu compareci aqui diariamente durante a semana para praticar, porque ao vir aqui gravar uma chamada, me apaixonei por esse esporte. Então a RDC TV está de parabéns. É uma das poucas transmissões do futebol até hoje, proporcionando a todos os gaúchos, brasileiros, em qualquer lugar do mundo, de acompanhar esse grande esporte que é muito admirado e virou moda, o futebol. Então, parabéns a toda a direção da RDC TV por esta promoção
por essa parceria que fizeram com os organizadores e principalmente pela estrutura que dá narrador como eu, que não estou acostumado a isso, né? E vou narrar nesse conforto aqui maravilhoso e transmitindo, se Deus quiser, com muita emoção, essas partidas finais. Feito! Tamo juntos! Foram 3 dias de jogos com atletas consagrados mundialmente. Os jogadores disputaram a premiação de R$10 mil nas categorias feminino, masculino, iniciante, intermediário, master e profissional. Segundo a organização do evento, mais de 5 mil pessoas circularam pelo local. E esse Open Gaúcho surgiu, né? A nossa ideia há muito tempo atrás, já que a gente vinha com os campeonatos aqui no Sul estavam bem fracos, eu vou dizer, tínhamos pouco, né? E junto com a RD6, nossos patrocinadores, a gente conseguiu chegar num evento top, num evento muito bom e agradecer a todos os nossos patrocinadores por isso. Para a Fernanda, marketing do ITS, este evento foi fundamental, não só para divulgar o esporte, mas para mostrar que mesmo sem praia, Porto Alegre tem espaço para o futevôlei. Para a gente é um privilégio sediar um evento desses. O Open Gaúcho de Futevôlei trouxe pessoas do estado inteiro, atletas maravilhosos do Brasil inteiro. Para a gente é muito importante que o esporte está crescendo cada vez mais, sendo reconhecido cada vez mais, né, aqui no Brasil. E também para a gente apresentar o nosso espaço, né, que a gente tem menos de um ano de vida aqui, o ITS, e para a gente é muito legal receber uma galera nova que nunca veio aqui e que sabe que pode contar com a gente quando precisar de alguma quadra de areia para jogar seu futevôlei. Para quem não pôde prestigiar a primeira edição do Open Gaúcho de Futevôlei, os organizadores já têm previsão para a próxima edição. Nosso próximo evento já está marcado para agosto. A gente só não vou confirmar a data, mas em agosto já está tudo certo, vai sair a segunda edição do Open Gaúcho de Futevôlei. Olha, nós como uma empresa corretora de seguros, acreditamos muito na vida e na saúde. Também, por outro lado, como um esporte, temos que qualificar isso, temos que ajudar a que o esporte cada dia cresça mais no Brasil. Principalmente um esporte que nem esse aqui, né? E vamos saber um pouco mais do futevôlei em Porto Alegre com o repórter Matheus Bonês. Vamos? Não vamos, porque esse foi ao vivo que aconteceu, por isso o Matheus estava ao vivo. Mas, de qualquer maneira, aí foi um breve apanhado da cobertura e do que foi esse evento. Foi um grande evento, cumprimentos lá ao pessoal do ITS, que eu conheço o ITS, é um complexo esportivo com diversas quadras para a prática não só do futevôlei, mas do vôlei, também do futebol 7, Futebol Society, que é aqui em Porto Alegre. E também para eventos, não apenas para eventos esportivos, mas para eventos sociais que queiram ser realizados. Então, cumprimentos não só à direção da RDC-TV, mas aos organizadores, aos apoiadores, em especial o pessoal da ITS, Esportes e Eventos. Muito bem. Vocês já jogaram futevôlei? Hein? Não. Tiago, Otávio. Eu sou duro demais. Bruno, já teve essa experiência? Eu já. Olha, tem que ter fôlego e muita habilidade, cara. Muita habilidade. Deve ser muito difícil. Porque manter a bola no ar, né, assim, por isso que os jogadores profissionais inventaram esse negócio, né? O futevôlei veio da boleirada, né? Que justamente tem que ter preparo físico e tem que ter muita habilidade. Como é que foi a tua experiência, Bruno? Eu joguei um tempo em Osório antes de me mudar para cá e até com alguns dos participantes aí do evento, do Open Gaúcho, e depois que eu vim para cá, daí eu reduzi um pouco, né? Até por conta do trabalho. Até cheguei a fazer uns 2, 3 jogos aí, mas só correndo ali, né? Eu entro na quadra, corro e saio. Não posso dizer que eu jogo, mas o gasto, ele é... E é legal. É bom. Participar. Quem assiste, Rogério, e acha que é só jogar a bola para cima, jogar a bola para o lado, que é barbada, tem que entrar e correr. Tem que entrar e correr para ver, então. Não, é bem cansativo. Para quem quer uma atividade física, é muito bom, dá muito preparo. A areia é pesada, né? E para controle de bola é excelente. Para quem gosta de jogar uma peladinha... Vamos fazer assim, vamos reunir aqui as duplas. Vamos fazer, deixa eu ver, tu e o Thiago, que estão com a mesma camisa.
Não é o uniforme do programa, não. É que eles têm bom gosto e, né, tem a camisa parecida. Então, ou eu não tenho criatividade, né? Porque eu sempre é camisa igual do Otávio, camisa igual do Thiago. Não. Mas assim, então... Eu tenho absoluta certeza que eu botei ela antes, né? Porque eu acordo às 4 da manhã. Então eu tenho certeza que eu fui o primeiro a colocar a roupa. E se ele colocou ontem de noite e seguiu direto? Não. Pode ser, não, pode, essa não. Bom, mas é o seguinte, então nós vamos falar com o pessoal da ITS lá, né? Ou do ITS, né? Porque é um complexo esportivo, e vamos fazer uma parede aí, vocês dois contra o Otávio e o Diogo. Eu apito. Não, o apito é meu, eu sou o juiz. O Otávio corre, tá bom? Eu sou o juiz, o Otávio, vamos ver esse desafio aí. Mas não sei se é uma boa transmitir esse, né? Não, esse é material. Não. Eu sou meio Bressan, melhor com os braços. Tá certo. Bom, nós vamos fazer essa aí, mas não vou botar o Paulo Brito a narrar, não. Porque aí seria condenar o Paulo Brito aí. Porque ele só vai gritar feito quando terminar o jogo, né? Feito! Finalmente, graças a Deus. E não estamos juntos. Maravilha. Bom, vamos falar em seguidinha aí dos nossos clubes no Campeonato Brasileiro, nas diversas séries do Campeonato Brasileiro. Lembrando para vocês que Banrisul Digital. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo ainda, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Zafari. Começar bem a semana, você começa com o Zafari. Vamos lá e já voltamos. Bom, e o Grêmio, hein? Que coisa! Vocês lembram de algum momento como esse do Grêmio, na história contemporânea, recente do Grêmio? 2010. 2010 foi isso? 2 pontos em 15? 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Grêmio não tinha vencido nas 3 primeiras, tinha 2 pontos, e na 4ª rodada venceu. Tinha sido o pior começo. Mas esse está sendo pior. Esse é o pior. Nada supera o 2019. Bom, só em 88, né? Em 88 o Grêmio foi vencer na 8ª rodada. Mas tinha mais pontos, né? Começou com o Edinho, treinador, e trocou o comando, foi para o Celso Rotti. Tá, mas tinha mais pontos também. Tinha mais pontos. Com 2 pontos conquistados em 15 disputados. Nunca. É a pior campanha do Grêmio em todos os tempos, eu acredito. Campeonato Brasileiro, pontos corridos, sim. Agora, quais são as razões disso? Quais são as razões? O Grêmio contratou um jogador de reconhecida capacidade e qualidade técnica, que é o Diego Tardelli, certo? Que faz 4 anos que estava na China, eu avisei. Mas fora de forma, fora de, vamos dizer, adaptação ao futebol brasileiro, mas fora de forma porque ele machucou de novo, né? Não, ele não está machucado, aí que é pior, né? Ele está fazendo um trabalho específico para poder jogar. Bom. Então foi pior. Ele precisava desse trabalho, o Grêmio adiantou o processo para botar ele para jogar. Então é pior ainda. Isso aí. Então é pior. Bom, isso aí. Aí o Grêmio dispensa zagueiro e não contrata zagueiros. Isso. E tem que improvisar um jogador de meio campo, que não é a posição dele. Eu já vi hoje nas redes sociais, eu considero uma grande injustiça que se faça, mas isso são as redes sociais. Aqui, em absoluto, vamos fazer isso com o Michel, porque é um jogador que está jogando fora de posição. Sim. Está jogando fora de posição. Né? E está sendo agora execrado, condenado, como se fosse responsável por isso. Está quebrando um galhinho ali. E outra, né, Rogério? Tá fazendo a dele, né? Renato escalou, ele joga. Era uma pedra cantada, né? Porque o Jeromel tem 34 anos. O Kahneman já na temporada passada já se mostrava um jogador que seria convocado para a seleção argentina. Então você precisaria de um zagueiro para repor uma ausência do Kahneman. O Paulo Miranda já se demonstrou um jogador que tem condições físicas e clínicas que preocupa qualquer departamento de futebol e departamento físico, clínico, de qualquer local onde for trabalhar. E o Grêmio ainda apostou na temporada com o Marcelo Oliveira.
Então, o erro foi se somando e o Grêmio foi postergando de uma maneira que está nessa situação. O Campeonato Brasileiro já está comprometido, não tem a menor dúvida. E dependendo do resultado agora contra o Juventude, onde também não vai ter essa dupla titular do sistema defensivo, e depois a gente vai entrar em cima do time, pode prejudicar mais ainda a temporada. Ok, isso foram erros, certo? Isso foram erros, erros de avaliação. Pode ser. O Grêmio dispensou zagueiro, improvisou um que era lateral, puxou para o Marcelo Oliveira. Não é? Tem um jogador que já o histórico mostrava que ele não tinha um condicionamento físico, atlético, para jogar, né, com regularidade, que é o Paulo Miranda. Tá? Dispensou o Bressan, apesar que o Bressan, né, repetiu, não digo seus erros, mas aquela rotina de pênalti lá. Melhor com ele ou agora, pior sem ele? Pois é, esse é um questionamento importante. Eu continuo entendendo que se ia ficar nessa situação, melhor com ele. Era melhor ficar com ele, ou mesmo com Thierry, correndo risco. Ou com o Thierry, que mandaram para o Sport, né? Mas então, foi o que eu disse. Com o Rodrigues, o Grêmio dispensou zagueiros. O Grêmio dispensou zagueiros e não repôs. O Rodrigues, que está sentado no banco, tem 21 anos. Agora, será que essa avaliação interna é a avaliação do Grêmio? Porque eu vejo com muita preocupação para esse encaminhamento que o Grêmio precisa ter urgente no Campeonato Brasileiro. E por que não dizer nas outras competições, se bem que Libertadores tem a Copa América de permeio aí, então está parada, mas tem já agora a Copa do Brasil. Tem a desculpa, né? Não, tudo bem, mas eu digo o seguinte, aí quando eu vejo uma manifestação quase que na minha avaliação, exclusivamente minha, de perseguição, que foi um discurso do presidente Romildo Bolzan Júnior, né? Que Depende do quê? Não, aquele de perseguição, que uma parte da mídia estava perseguindo o Grêmio. Na sexta-feira passada. A festa de um consulado. Foi a festa, consulado da onde que foi aquilo? Não sei. Eu também não sei. Porque, assim, hoje de manhã, conversando com amigos também que são envolvidos no futebol, alguns diziam que aquilo se tratava de uma manobra diversionista do presidente. Ora, nós sempre tivemos essas manobras diversionistas proporcionadas pelo próprio treinador, pelo Renato, que vinha para as coletivas e fazia, o problema é que a direção está comprando a ideia, né? Mas aí é que eu quero chegar. Ótimo, Diogo. Eu quero saber o seguinte, será que a direção está comprando esse delírio persecutório? Olha, não tem nenhuma dúvida. Ou está sendo realmente uma manobra diversionista porque já não se acredita mais na manobra diversionista do treinador? Alguém tem que chegar no Renato e perguntar para ele, primeiro, por que o Rodrigues não joga? Se o Grêmio não tem zagueiro, por que o Rodrigues não joga? Se o Renato mesmo disse que trouxe ele da base. Primeiro tem que se perguntar isso, porque o Grêmio tem um zagueiro, é o Rodrigues. Se ele é bom ou ele é ruim, eu só vou saber se ele jogar. Para mim parece que ele é amigo do TT, é a única coisa que me parece. Porque se é amigo do TT não joga, né? O TT não joga. O TT foi embora para a Ucrânia e ganhou 2 títulos, no Grêmio não podia jogar. E o Grêmio não tem um cara para fazer o que o TT faz ali do lado direito. Então não deve ser amigo do TT. Tanto que tá mandando o Marinho embora, não é? Exatamente. Deve ser amigo do TT, só pode ser por isso que ele não joga. E outra, o Renato escala quem ele quiser e não muda nada o time. O Thiago tem uma ideia que eu concordo plenamente com ele. A única vez que ele conseguiu dar jogo pro Grêmio, que foi contra o Corinthians, com o Michel e o Matheus Henrique, ele não repetiu. Ele não repetiu. E pior, colocou o Michel numa fogueira contra o Ceará, fora de casa, na defesa. O Michel deu bote no meio campo. O primeiro gol do Grêmio é um absurdo. Ele dá um bote no meio campo, na frente do Juninho Capixaba, que é outro, né? Que é outro que é um sonho de uma noite de verão. Sim, tudo bem, mas o Grêmio está tomando pelos dois lados. Pelos dois lados. O segundo gol foi, de novo, o Léo Gomes vai e não volta. Recompõe pelo meio, ao invés de recompor pela lateral. O Leonardo Gomes, ele tem mania de recompor pelo meio. O Grêmio já tomou vários gols assim, que o Jeromel tem que abrir para dar o bote e aí tem um buraco nas costas dele. Bom, o Grêmio acaba com o recompõe a força de expressão, porque ele chega depois do lance. Não, ele volta tarde e volta pelo meio. Até o Ribeiro estava aqui na oportunidade quando eu ressaltava que eu via uma preocupação com assuntos periféricos e não do futebol. E caí em cima do presidente, do Duda, do Guerra, do Deco. E eu continuo vendo isso. Uma vez foi a eleição aí para o terceiro mandato do presidente Romildo Bolzan Júnior, que eu tenho uma opinião contrária a esse mandato aí pela terceira vez, mas eu acho que a gestão dele é uma gestão que merece o completo respeito
e todos os elogios que são feitos. E agora, essa manobra, como o Rogério ressaltou, porque tem que respeitar o Grêmio, essa manchete. Pelo amor de Deus, o problema do Grêmio não é manchete. O problema do Grêmio, neste momento, é a soberba do seu departamento de futebol, que não consegue fazer um mínimo de autocrítica e continua absorvendo o discurso que tem o melhor futebol do Brasil. E as apresentações dão conta disso. Os relatos do Renato dão conta disso no momento que fala que o Ceará achou 2 gols. Pelo amor de Deus, gente. Como achou? Olha o gol, olha o primeiro gol do Ceará. É jogada trabalhada. Vamos colocar, e a gente volta ao nosso debate, vamos colocar a reportagem do Guilherme Paz, justamente sobre essa derrota do Grêmio aí para o Ceará. Guilherme. O Grêmio enfrentou o Ceará na noite de ontem fora de casa, em mais uma rodada do Brasileirão. A quinta, sem conhecer a vitória. E logo no começo da partida, de pé em pé o Ceará chegou. Samuel Xavier encontrou Thiago Galhardo, que de calcanhar deixou para Ricardinho fazer 1-0 Ceará. O Grêmio começava a desperdiçar as oportunidades e o Ceará, subindo em contra-ataque rápido, fez o segundo. Thiago Galhardo tentou encontrar Bergson, mas Michel fez contra. 2-0 Ceará. Se alguém acha que o Grêmio não vai decolar, peguem suas fichas e apostem. Mas ainda não foi dessa vez, Renato. O tricolor até descontou. Alisson, em jogada pela esquerda, encontrou Everton livre, que diante de 3 marcadores, fez o primeiro do Grêmio. O Ceará achou os 2 primeiros gols. Depois o Paulo Vitor assistiu a partida. Nós tivemos poucas chances, mas tivemos. Alisson ainda parou em Diogo Silva. E no final da partida, em contra-ataque rápido, Samuel Xavier parou em Matheus Henrique, que foi muito bem, mas ficou assim. 2-1 Ceará. Resultado que deixa o Grêmio na penúltima posição da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu tenho que me preocupar com o meu grupo, a gente precisa voltar a vencer. E daqui a pouco isso vai acontecer. E aos pouquinhos a gente vai buscar o Palmeiras ou qualquer outra equipe que seja lá na frente. Então você vê aí, de repente, o 4º, 5º colocado tem 8, 9, 10 pontos. O campeonato recém está começando, é lógico que a gente precisa reagir. Nós fizemos 5 jogos, jogamos já 3 jogos fora de casa. Não estou satisfeito, mas ao mesmo tempo estou tranquilo porque eu conheço muito bem meu grupo. Bom, se o Renato está tranquilo, né? Eu não vejo essa tranquilidade de parte do torcedor do Grêmio. Eu acho assim, um pouco. Tem uma coisa importante a se destacar para o pós-Copa América. Se o Grêmio terminar o Campeonato Brasileiro, primeira fase, faltam 4 rodadas, tá? Se porventura o Grêmio vencer 3 das 4 rodadas, o Grêmio vai ter feito 11 pontos. Tendo em vista que o Palmeiras já tem 13, o Palmeiras pode ir a uns 22, se fizer 10, seguir a vibe que está fazendo aí, até agora. O que eu quero dizer? Talvez 11 pontos para a segunda parte do Campeonato Brasileiro, as outras 30 rodadas, elas sejam insuficientes para o Grêmio talvez brigar por uma vaga na Libertadores da América do próximo ano. Porque o Grêmio vai estar envolvido na Copa do Brasil e na Libertadores da América. E se não for campeão de nenhuma das duas, não vai estar na Libertadores do ano que vem. E talvez não tenha tempo hábil para se recuperar no Brasileirão. Porque tem um bom elenco, o Grêmio tem um bom elenco, mas não tem 2 times. Tem bom elenco, mas não tem 2 times. O único time do Brasil que tem 2 times é o Palmeiras. O Palmeiras tem 2, 3 times, talvez. E aí eu não sei se o Renato vai ter culhão para segurar até o final do ano tudo isso. E tem também esse tiro curto antes da Copa América, né? São 4 jogos. Atlético Mineiro, Bahia, Fortaleza e Botafogo. Desses 4, o Grêmio não tem Matheus Henrique para os 4 jogos do Brasileiro. O Matheus Henrique joga o jogo contra o Juventude ainda. Não vai ter Luan para pelo menos 2 dos jogos.
Talvez jogue contra Fortaleza e Botafogo, lá os 2 últimos, antes da Copa América. Não tem o Everton nos 2 Não últimos? tem o Everton nos 2 últimos. Não tem o Kahneman para esses jogos. Então... Não, e a circunstância que eu vejo ainda que é pior, porque a tabela do Grêmio, se a gente for pegar a tabela do Grêmio foi acessível nesse início. Foi muito tranquilo. Não foi uma tabela assim, essa tabela complicada, O Grêmio pegou adversários que o Grêmio poderia muito ter bem vencido e ter ficado uma boa colocação nesse início de Campeonato Brasileiro. E ainda tem jogos acessíveis, Botafogo, Fortaleza, são jogos acessíveis para o Grêmio pela qualidade técnica que tem o time. No entanto... Deveriam ser, né? No entanto, eu continuo não conseguindo ver essa autocrítica tão necessária. O Renato falou, daqui a pouco deu mole, acharam gols. O Grêmio não olha para dentro de si, não vê os equívocos que tem. O Grêmio, a transição do Grêmio é um pavor. É um pavor. O Grêmio demora 2 anos e meio para voltar para recompor. Vocês acham que expõe o seu sistema defensivo? Nós falamos na questão dos zagueiros aqui, realmente é um problema não ter a reposição devida e em condições de substituir, se não no mesmo nível, mas próximo do nível dos titulares Jeromel e Kahneman, que a gente sabe que tem qualidade superior. Mas será, Diogo, que o problema não começa ali no meio-campo, onde o Grêmio perdeu desde a saída do Wallace, que era quem dava aquela segurança atrás e com o Maicon fazia essa composição. É que até se recuperou depois surgiu um Arthur, né? Extra classe também, tá? O Jailson, muito abaixo do Wallace, mas era um jogador que cumpria com intensidade função, pura, né? Tá? Hein? E tinha intensidade pura. Então, será que as coisas não se explicam a partir justamente disso, de que você tem um Maicon e precisa em torno dele fazer o... Eu vejo assim, Rogério, futebol é um esporte coletivo, como logicamente, mas é um esporte também de compensação. Se você vai ter o Maicon, que tem a qualidade técnica no passe, no achar o espaço dentro do campo, ninguém discute isso, você sabe que o Maicon fisicamente ou de intensidade não acaba entregando isso ao time. Então você precisa de alguém que compense isso. O Grêmio tinha essa compensação quando tinha o Michel, quando tinha condições físicas, e até hoje é um bom volante para o Grêmio, e quando tinha o Jailson. E também tinha no setor, para auxiliar nessa compensação, porque o Luan também não é um jogador de intensidade, ele se movimenta muito mais na intensidade, tinha um Ramiro para fechar espaço. O Grêmio hoje não tem mais isso. E o Grêmio acredita que com outras peças pode manter o mesmo esquema, mas não. Não, o Grêmio é uma equipe frágil defensivamente porque deixa seus zagueiros expostos por essa falta de compensação. O Grêmio está um time... Até estava conversando com meu pai, assistindo a partida, o meu pai utilizou um termo que eu concordo com ele. O Grêmio hoje é um time desconjuntado. É um time sem conjunto. Você não consegue encontrar um time, uma manutenção nem de ideia, mas uma manutenção de apresentação. Mas é que quando você coloca no mesmo modelo peças que são diferentes daquelas que tinha dado certo, diferente na maneira de jogar, Alisson não é Ramiro, tá? O Léo Gomes não é nem Léo Moura, quanto mais Edilson. Muito menos Edilson. No meio campo, né, você não tem mesmo que tivesse o Jailson e agora o Michel, nenhum deles tem a qualidade e a característica que tinha um Wallace. Mas falta aquele que, por mais que possam fazer qualquer tipo de crítica, possam reclamar, o Grêmio não encontra um substituto quando ele não joga. Independente do fato de ele estar muito bem ou muito mal, que é o Luan. Sim. O time todo jogava para o Luan e o Luan é o cara que fazia todos os outros jogarem. Mas é o que diz o Thiago, são as compensações. Mas é que por mais qualificado que o Jean-Pierre seja, ele não é o Luan. Tá, mas tu podia compensar naqueles outros jogadores que se encaixavam nesse esquema, compensar para dar essa liberdade para o Luan. Mas nem o Luan consegue fazer jogar. Aí sucumbe o Luan. Mas o Luan não consegue nem fazer esses outros jogarem. Eu tenho defendido uma tese que é a seguinte: o problema é que o Grêmio não identificou que seus titulares saíram para os seus reservas virarem titulares. E eles são muito inferiores. Não, mas a questão, e daí eu concordo com o Rogério, é que além de não ajudar a compensar para o Luan dar todo o seu futebol que a gente sabe que ele tem, eles ainda prejudicam o Luan. Só que aí o Grêmio coloca o Luan para jogar. O Luan nos jogos do Grêmio na Taça Libertadores da América estava vindo buscar a bola aqui na intermediária, porque a bola não chegava até ele.
Ele tinha que vir até intermediário porque o Michael não tinha força para chegar e o meio-campo não dava mecânica. Os atacantes hoje do Grêmio, que na ideia são extremas, né, e era para fechar o meio-campo, hoje eles são ponteiros, eles não recompõem, não fecham espaço. O Grêmio se perdeu de uma maneira que a principal forma de eu encontrar que essa mecânica volte a dar certo é fechar esse meio campo. O Grêmio vai ter que mudar o estilo de jogo. Eu não vejo outra maneira de recuperar, porque o Renato disse assim, jogamos 3 fora de casa. Tudo bem, mas ele jogou em casa contra quem? Contra Santos e Fluminense, que foram 2 derrotas. E depois tem uma outra coisa. Mesmo jogando lá contra o Ceará faz um primeiro gol a 10 minutos. Depois faz o segundo gol a 26, mais ou menos isso. Quer dizer, o Grêmio em meia hora não acordou. De novo? Mas, Rogério, de novo, em meia hora não acordou. Eu tenho uma dúvida quanto a esse discurso. Contra o Santos também foi a mesma coisa. Exato. E contra o Fluminense dormiu no segundo tempo. Em meia hora. Mas se deitou nos... O que está faltando então? Porque assim, a gente sempre elogiou, e eu vou assumir esse papel, porque eu sempre elogiei o Renato, por exemplo, jogar uma final de Libertadores tendo vantagem na Arena e não desligar nenhum minuto na Argentina, em jogar uma Copa do Brasil, uma final de Copa do Brasil, com vantagem de ter jogado fora de casa e ter vencido, e jogar em Porto Alegre com a mesma seriedade. O grupo do Renato, o grupo do Grêmio, que aí eu vou adjetivar o Renato porque ele diz assim, o meu grupo, sempre teve essa característica de ser um grupo focado, que sabia jogar partidas de decisão, que não se contaminava, por exemplo, com um discurso positivo da imprensa pelo futebol que o time jogava, e agora que o time está abaixo, o time se contamina por isso. O time entra desligado contra qualquer um, contra Ceará, contra Fluminense, contra Santos, em casa, fora. O time se desliga. Não, mas eu tenho uma resposta para isso. Por que entra desligado? Será que o Grêmio não está se achando mais do que no momento está? Eu vou até estar totalmente equivocado na minha análise. Posso. E vocês podem me corrigir se assim eu estiver. Mas o Grêmio tinha em 2017... Não vou nem lembrar 2016, porque 2016 o Renato chega no final do ano. Mas eu até vou lembrar 2016 porque tinha um cara bem parecido com ele. O Grêmio tinha em 2016 um cara que não falava muito. Ele falava pouco. Ele falou no final do ano, quando o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, e aí ficou marcado porque ele teve uma frase emblemática. Fomos campeões, mas ainda precisamos de um fazedor de gols. Adalberto Praz. Em 2017 o Grêmio tinha um outro cara que ninguém conhecia. Ele era um cara muito desconhecido. Ninguém sabia se ele era bom, se ele era ruim, daí um monte de críticas, até se usou uma palavra que eu não gosto de chamar ninguém disso, porque eu acho muito pejorativo, mas se falou que ele era um neófito do futebol, que é o Odorico Roman. Só que esses caras, eles davam um staff externo. Eles falavam muito pouco, mas quando se tinha que bater em alguém, se batia neles. Eles concentravam as responsabilidades fora. Com todo respeito a Duda Creflo. E dentro também? Só que daí dentro eles diziam assim, eu não me envolvo aqui, dentro. Deixo pra ti, Renato. Mas ali fora eu tomo o pau por ti. Agora o Renato toma o pau sozinho, porque o Duda Creflo e o Alberto Guerra, por mais que eu tenha respeito pelos dois, eles não conseguem fazer isso fora. Eu pergunto o seguinte, tu citaste 2 nomes, um com larga experiência, que é o Adalberto Praz, e um cara sem outro experiência que tinha sem experiência, que assumiu tudo por conta. Mas será que eles também não tinham uma atuação forte internamente? Acho que não. Será que não tinham internamente? Será que hoje nós estamos discutindo o Grêmio, tudo que acontece é único e exclusivamente dentro de campo? Eu acho que é porque tem muito cacique para pouco índio. O Grêmio tinha um cacique em 2016 e 2017, que era o Renato. De 2018 para cá, o Grêmio tem muito cacique. É muito cacique, Rogério. Duda Creflo, Adalberto... Duda Creflo, Alberto Guerra... São bons nomes, são caras que respaldam o Renato e eu acho eles excelentes. Mas aí tu está falando o seguinte, que eles têm e tinham os anteriores, tá? Essa presença externa e que não tinham a presença interna. Isso. Tá? E agora o que? Eles têm o Renato perdeu a presença interna, então? Não, ele ganhou presenças internas talvez que atrapalhem.
Pô, mas então a direção... Eu acho que quando ele mandava sozinho e só tinha que responder ao Romildo era suficiente. Tá, mas agora... Mas se ele continua tendo só ele sendo a presença interna, ele não tem que responder para ninguém. Eu acho que agora Duda Creflo e Alberto Guerra se envolvem muito no vestiário. Então o problema vem lá de dentro. Exato. Eu só entendo... Tá estourando de dentro para fora. Eu tô entendendo, Rogério, que o Renato ele tá assimilando essa questão de assumir as críticas sozinho, ou ser o alvo principal das críticas, ou receber mais críticas, enfim, como queiram. Porque na coletiva de imprensa, na última pergunta o Renato é questionado assim, e aqueles jogadores que ficaram em Porto Alegre, como é que tá a situação deles? E o Renato diz assim, de quem você quer saber? Aí o repórter pergunta, eu não vou citar o nome do repórter porque eu confesso que eu não me lembro qual dos dois foi. Mas, aí o repórter pergunta, fulano, a situação é essa. Aí termina a coletiva e o Renato começa a rir. E aí o repórter diz, se você quiser continuar dizendo os nomes, é que você perguntou um e eu disse o nome. Aí ele diz, fulano tá assim, fulano tá assado. Ou seja, me parece, Rogério, que ele começa a delegar assim, vocês estão criticando porque, sei lá, eu escalei o Tassiano de armador. Bom, mas o Tardelli tem isso, o Luan tem isso. Me ajudem, o Jean-Pierre tem isso aqui. Mas é culpa dele, ele começa... mandou o Bolzoni e Felipe do Canto embora, foi ele. Aí eu tô dizendo assim, ele começa a querer passar adiante. Mas a gente tem que colocar as responsabilidades nas pessoas que acabam errando, e vale também pro Duda e pro Alberto e pro Deco, que principalmente não contrataram um zagueiro, que é uma necessidade do Grêmio desde a temporada do ano passado. Mas ainda retira os equívocos do Renato no próprio jogo contra o Ceará. O Grêmio conseguiu terminar num 3-2-5. Tinha 5 atacantes. Tinha 5 atacantes. Mas ele já fez isso outras vezes também. Que também a gente bateu na mesma tecla, que era um equívoco. Que é um equívoco. Mas ali é a saída de final de jogo de tentar... Mas no upa-upa daí... Mas aí nisso o Renato tem que ter responsabilidade. Aí, por mais que tenha dirigente falando isso, dirigente aquilo, dentro ou fora do vestiário, substituição, a escalação do time, a forma como o time se comporta, isso tem que ser responsabilidade do Renato. E outra, que ele não fala sobre isso. Na hora das conquistas ele ressalta. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Agora as derrotas vamos dividir? Não, nas derrotas eu também vou centralizar para mim. Então. Sabe que agora... Se o discurso é esse, que nas vitórias sou eu que faço, eu que conquisto, eu resolvi esse grupo de jogadores, eu transformei o Grêmio no melhor time do Brasil... Quando o Grêmio começa a jogar mal, quando o Grêmio não conquista os resultados, quando há equívocos nas escolhas de jogadores... Mas o Daniel... E sabe, Rogério, só o Diogo estava falando sobre a situação dos caciques, enfim, e sobre o vestiário. E aí eu fiquei curioso com essa situação, mas eu me lembrei de uma coisa que talvez sustente isso que o Diogo diz, ou que pelo menos ajude ele como um argumento. Vocês lembram quando aconteceu toda aquela situação da Libertadores? Eu não vou adjetivar como crise, mas aquela turbulência da Libertadores. Quem é que ligou para o presidente Romildo Bolzan para identificar a situação que estava acontecendo no vestiário? Duda Creflo. O Romildo diz numa entrevista, o Duda me ligou, a gente... resolveu aquela situação. Eu não sei qual foi a palavra, mas é mais ou menos como mapeou. É um sinônimo de mapeou a situação e a gente resolveu. A gente não via isso sendo feito antes com os dirigentes do futebol. A gente via mais com o Renato. Eu não estou dizendo se isso é certo, se isso é errado, ou como o Grêmio deve manter essa relação. Mas tem uma coisa importante. Mas isso aconteceu, porque o Romildo disse, olha, o Duda me ligou, o presidente Duda me ligou, a gente entendeu essa situação e resolveu. Mas o Rogério tem uma tese que eu concordo com ele, que é a seguinte, e o Thiago bateu nisso de uma outra maneira. É que nem quando tu tá jogando dominó, só que tu não joga dominó. Sabe quando tu pega as pecinhas do dominó, coloca uma do lado da outra, empurra, e se uma tá desemparelhada, não cai o resto? O Grêmio me parece isso. Por quê? Porque quando o presidente Romildo tá focado só no Grêmio e no futebol do Grêmio, as coisas andam. Mas quando ele está preocupado em se reeleger por mais 3 anos, e eu vejo que essa é uma preocupação natural. Da Arena também. A compra da gestão da Arena, perfeito. É natural. Eu não acho que ele está errado. Não acho que ele está errado. Me entendam bem. É porque tudo acontece simultaneamente. É natural, é simultâneo. Eu duvido que fosse um de nós aqui a ser reeleito por mais 3 anos, não estaríamos preocupados.
certamente estaríamos também até em concorrer mais uma vez. A minha preocupação... Mas ele está fora do futebol, né? A minha preocupação, e eu falo isso jornalisticamente, é quando eu vejo o presidente Romildo, seja por que razão for, ou por convicção interna, ou por utilizar-se como manobra diversionista, ter aquele tipo de pronunciamento mesmo, e a gente sabe, foi intramuros, foi numa reunião de consulado, não. Essas coisas saem e são ditas lá para ganhar imundo mesmo. Porque alguém grava, alguém divulga. Agora, e então isso não é da personalidade do presidente Romildo ter discursos diferentes, por exemplo. Seja para um veículo de imprensa ou para uma reunião de consulado. Exatamente isso. Muito bem apanhado, Bruno. Muito bem apanhado. Então, me parece que essa é uma situação que, seja pelo lado que for, tá? Ou por convicção do Romildo no que disse, ou por tentar uma manobra diversionista, a situação está equivocada dentro do Grêmio. O presidente nunca precisou disso. O presidente Romildo nunca precisou de nenhum artifício para isso. Mas eu respeito muito o presidente Romildo, só que agora é o seguinte, a manchete, que é o foco de toda dessa briga aí, desse discurso dele, dessa manobra, o presidente tem que se preocupar com mais coisas do que o que a Zero Hora escreve. A Zero Hora é o maior jornal do estado? É. É justamente mas isso. Mas não tem que se preocupar se o rapaz lá, sei lá quem é que decidiu, escrever que deu mole com o Moledo. Não é esse o problema. O problema é que o Grêmio não tem um zagueiro, o problema é que o Renato não encontrou um substituto para o esquema de jogo do Grêmio sem o Arthur. O problema é que o André é um bom atacante, mas não é como os outros. O problema é que o Ramiro foi embora e ninguém substituiu o Ramiro. O problema é que o Bruno Cortes faz 2 anos que joga e não tem um substituto à altura. O problema é que o Edilson foi embora em 2017 e em 2018 deu para tapar o furo porque o Léo Moura ainda aguentava um pouquinho, mas esse ano não joga. É esse o problema. A questão Léo Moura me parece que ela transcende ainda também isso aí, né? Exato. Também transcende isso. É isso que se fala de representante de jogadores, de intermediação de jogadores. Meu pai sempre disse, onde há fumaça, há fogo. Ninguém vai ficar falando uma coisa se ela não existe. Nesse tempo que o Renato está no Grêmio, acho que é o grande desafio dele e vem esse ano, porque nos outros anos, todas as mudanças que aconteciam no Grêmio de jogadores se encaixavam muito perfeitamente no esquema de jogo e davam certo. Então, quando o Maicon se lesiona e entra o Arthur, fica Arthur e Michel, ninguém reclama, deu super certo. Quando sai o Pedro Rocha, aí tem o Fernandinho, aí sai o Fernandinho, tem o Everton, aí vai mudando as peças, mas tudo se encaixa perfeitamente. As coisas não saem do lugar. Só que esse ano estão saindo e aparentemente o Renato não está sabendo, não está descobrindo o que ele precisa fazer para resolver isso. Então, não é só trocar uma peça por outra. Talvez vai mudar o esquema, não sei, mas falta essa identificação. Tem que ajustar a máquina de maneira não diferente. É só, mas nesse jogo, se eu pudesse, eu trocava 6 jogadores ainda no primeiro tempo. Mas não é só trocar um jogador pelo outro, não é só a função dentro de campo. Com essa questão que o Otávio falou, eu estava ontem fazendo uma análise rápida. Em 2016, o Grêmio tem titular o Wallace Reis na defesa. E aí o Wallace Reis não pode jogar na Copa do Brasil e entra o Kahneman. E ali surge a dupla Jeromel e Kahneman. Em 2017, o Marcelo Oliveira sofre uma lesão na clavícula. E aí entra o Bruno Cortes. É a primeira grande troca do time do Grêmio. Aí o Maicon se machuca e é a segunda grande troca a entrada do Arthur. Só que elas são muito distantes uma da outra. E a terceira grande troca é a venda do Pedro Rocha e a entrada do Fernandinho. Também bem distante da lesão do Maicon e a entrada do Arthur. Em 2018, o Grêmio sofre com a saída do Edilson e aí automaticamente entra o Léo Moura no time titular do Grêmio. E aí ele se lesiona para entrar o Leonardo Gomes. É a grande troca daquele ano. E a saída do Arthur na metade do ano, para a volta do Michel ao time titular. Agora, em 2019, é muita coisa ao mesmo tempo. E o Renato, o Michel voltar ainda e o Renato não encontra a solução. Porque é lateral direita, é zagueiro, é lateral esquerda, é o meio, é o Luan, é o atacante. E faltam peças ainda para reposição. E faltam peças, além claro, disso. claro. Bom, aí, vamos esperar que o Grêmio consiga se reencontrar, o Renato consiga... Se a gente lembrar, até o Jael, que era o Jael,
Lesão no joelho, que quando o Barrios sai, entra o Jael dá conta do recado enquanto esteja no Grêmio. Esperar que o Renato encontre essas soluções o mais rápido e breve possível e que o Grêmio não se engane e que não tenha nenhum discurso diversionista da realidade, né? Que o Grêmio encare a sua realidade. Como o Internacional está fazendo, diga-se de passagem. Bom, nós temos até o próximo dia 25 desse mês de maio, aqui em Porto Alegre, o Festival Palco Giratório Sesc. Serão, no total, 49 espetáculos diferentes e 84 sessões artísticas durante esse período todo. Teatro, dança, circo, artes visuais, diversas ações formativas como oficinas, seminários, encontros e bate-papos. São 48 grupos que o Festival Palco Giratório Sesc está trazendo aqui para Porto Alegre, grupos de artistas, além de locais e oriundos de 14 estados brasileiros. Confira a programação, inclusive ingressos, tem ingresso a partir de R$15, é bem acessível. A programação completa e ingressos no site do Sesc, sesc-rs.com.br. Vamos à mensagem da Corrida para Vencer o Diabetes, que é nesse próximo domingo, e voltamos em seguida para tratar do Internacional. Ei você, olha pra mim, vem comigo, a corrida para vencer o diabetes está chegando, abre o olho e veste essa camiseta. Para participar da corrida e ajudar milhares de jovens e crianças a vencer o diabetes é muito fácil. Adquira a camiseta e venha correr com a gente no dia 26 de maio, domingo, largada às 10 horas no Parcão. Mais informações em icdrs.org.br ou 3341-2450. Quem tá de olho tá de coração. Isso aí, compre a sua camiseta, participe e ajude o Instituto da Criança com Diabetes. Bom, vamos saber do Internacional. Vitória também não tem nada de extraordinário, fez o dever de casa contra o CSA, né? O CSA vinha empatando e tal, mas era um adversário que tinha que ser batido dentro do Beira-Rio, que aliás é isso que o Internacional está fazendo. O Internacional está vencendo em casa e está perdendo fora dela. Mas vamos à reportagem do Pedro Oliveira. Pedro. Já nos primeiros minutos de bola rolando, o CSA surpreendeu o Colorado com boas chegadas. Uma até que Moledo ficou para trás. Foi feito um strike junto com Marcelo Lomba. Mas o Colorado também teve as suas chances. Guerreiro e Nico tentaram, mas pararam nas mãos do goleiro Jordi. Até que D'Alessandro deu um lindo lançamento para Iago, que deixou o Nonato na cara do gol para abrir o placar. Cara, meu objetivo é cumprir meu papel. Primeiramente, esse é o pensamento, mostrar minhas características, mostrar meu futebol, para o Odair saber o momento certo de me usar. Ainda no primeiro tempo, mas nos acréscimos, Vitor Cuesta aumentou a vantagem do Inter de cabeça. Só que o lance foi revisado pelo árbitro no vídeo. Chamou o bandeirinha e deu impedimento de Emerson Santos. Na interpretação de Rodrigo de Miranda, o zagueiro colorado interferiu na jogada. Depois de eles conversarem e mandarem para a FIFA e a FIFA mandar para eles que semana passada estava impedido, aí eles acertaram hoje. O lance em que o Odair se refere é da semana passada, onde Dedé marcou gol num lance parecido com o de Cuesta. Que bom, eu espero que eles acertem e que seja só um critério para todos os jogos, não semana passada um e nesse outro. Então o árbitro acertou. Me parece, eu não fiz nem questão de ver o vídeo, só quis lembrar porque semana passada nos chamou muita atenção e eles ficaram até o meio da semana discutindo esse lance. No segundo tempo, mais uma vez, o CSA deu perigo, mas foi Edenilson quem acertou um chutaço do meio da rua e fez Inter 2-0 no estádio Beira-Rio. Onde ela passou ali, ela surpreendeu, ela passou bem do lado do defensor. Mas tive que arriscar ali, não tinha o que fazer, né? Não dava para fazer outra tabela, não tinha mais ninguém para tabelar. Então, fico feliz de ter ajudado a equipe. Nos últimos minutos, Marcelo Lomba ainda evitou um gol do time alagoano, que novamente mostrou perigo ao Inter. É importante manter a invencibilidade em casa. Isso gera cada vez mais confiança, nos torna cada vez mais forte. Mas o jogo não foi fácil, o jogo foi difícil. A vitória contra o CSA veio com folga, mas as dores de cabeça do treinador Odair Hellmann continuam. Rodrigo Dourado e Patrick já estão de fora da próxima partida do Colorado, mas o treinador pode também não ter Rodrigo Moledo com dores na coxa e Nico Lopes com problemas no pé, porque os dois deixaram a partida contra o CSA mais cedo e preocupam para o jogo contra o Paysandu na próxima quinta-feira pela Copa do Brasil. Sim, jogadores importantes no nosso elenco,
Mas também tem que ressaltar isso aí, que o Lindoso está jogando muito bem, o Emerson entrou e também deu conta do recado, o Nonato que entrou na vaga do Patrick está fazendo um bom trabalho, então isso é importante, o grupo. E agora a gente precisa ver Nico, Moledo e algumas outras situações pontuais que no final da partida a gente fica sempre sabendo. Tem pouco tempo de recuperação. Quem tiver 100% dentro daquilo que a gente tem feito nesse planejamento vai para o jogo. O Odair está certo, né? Essa história do VAR, o VAR não é a panaceia de todos os males. Os males são os árbitros, né? Quando acontece os erros. E o Odair está certo. Quer dizer, se a gente já falava de descritério de árbitro para árbitro, ou até mesmo do próprio árbitro durante o jogo, agora o VAR deixa isso escancarado, né? Porque foram 2 pesos, 2 medidas em relação ao gol que o Inter sofreu contra o Cruzeiro e esse aí. O problema da regra é que cada árbitro faz uma interpretação diferente. E aí gera problema. Porque a regra tem que ser pré-definida antes. Tá impedido, participa do lance, impedimento. Independente de qualquer coisa. Não, e o lance do gol do Cruzeiro, a interferência é ainda maior do que foi nesse gol do Cuesta. No caso, o que acontece ali no Emerson, o Fred subiu com o Moledo antes do Dedé. E ele quase encosta na bola. E esse aí não, eles estavam atrás do Cuesta. Isso, exato. E detalhe, né? É isso, não pode um árbitro pensar uma coisa e outro árbitro pensar outra. Porque, por exemplo, assim, tem um outro lance muito parecido com esse, só que é uma jogada diferente. Que é na primeira rodada, o gol do Everaldo, do Fluminense. Ele chuta e o Luciano está caminhando na frente do goleiro e o árbitro do VAR dá impedimento também. Ou seja, são interpretações diferentes de cada lance. O Luciano não está na jogada, mas ele dá impedimento. Ok, mas esse do Fluminense ainda é uma situação diferente. Esses dois aí, o sofrido pelo Inter diante do Cruzeiro. Não, são iguais. Os feitos são iguais. Levantamento da lateral, do lado da área. É que a regra diz, né? Participar ou tentar participar. Né? Tudo bem, mas nos dois lances os jogadores tentam participar. O Emerson disputa a bola até com um jogador ali, acho que é o Naldo, que tá do CSA, que tá junto com o Cuesta. E o Fred, ele na disputa, retira o Moledo da jogada. Porque o Moledo se preocupa com o Fred e poderia se preocupar com o Dedé se soubesse que o Fred está na frente. E o lance do Cuesta, eles estão atrás ainda. Sim. Do Cuesta, quer dizer... Bom, mas enfim, o importante me parece é o seguinte, o Internacional tem que buscar uma recuperação agora, um resultado fora de casa. Aqueles 2-0 da Chapecoense na primeira rodada ainda estão repercutindo. O Internacional está fazendo o papel dele dentro de casa. Ok, foi contra Cruzeiro, contra Flamengo, vamos dizer que pode descontar ali nesses 6 pontos, 2 pontos. Mas foram difíceis os jogos do Inter dentro de casa, fora o CSA. Não, tudo bem, ok, é isso que eu digo. Pode até computar dos 6 que ele tivesse 4, mas ainda está devendo 1 que ele tinha que pelo menos ter conquistado. Vamos lá, a Chapecoense, agora perdeu de novo a Chapecoense. Tomou do Fortaleza 3-1, do Rogério Ceni, lembra? O Rogério Ceni. Bom, 3-1. O Internacional estaria hoje na segunda colocação, né, junto com o Atlético Mineiro. Sim, o Inter tem 9 pontos. Né? E teria um saldo de gols, não computando os 2 que tomou, e que computasse 1 a favor contra a Chapecoense. E é o grande jogo da Chapecoense na estaria temporada, na frente. É aquele ali. Então, isso que o Internacional tem que prestar atenção. O Internacional, se pretende, dentro do Campeonato Brasileiro, aspirar realmente uma disputa de título, ou consolidar-se numa posição de Libertadores da América, ele tem que buscar esses pontinhos de uma vez fora de casa. Ideal seria contra o Santos agora. Se eu não estou equivocado, a única vitória da Chapecoense foi contra o Internacional, porque o jogo contra o Fortaleza perde e empatou com o Atlético Paranaense jogando lá, em 1-1. Então vocês começam a me dar razão, né? Que o jogo contra o Aliança Lima dava para ter jogado com mistão, né? E o titular contra a Chapecoense. Mas podia ter jogado do mesmo jeito com a Chapecoense também. Não podia ter jogado. Não dava. Não tinha como jogar os 2 jogos com Podia ter jogado. Não, a maior prova que não tem como são essa série de lesões aí que os times têm. O Inter não tem 4 jogadores à disposição. Mas não está poupando. O Moledo foi poupado e agora estourou. Sim, porque agora tem a sequência, né? Agora está jogando vários jogos em sequência. Né? Aí não tem, se não fosse... Só que eu duvido o Odair botar o Emerson Santos no lugar do Moledo só por botar. Eu duvido. Só vai botar porque machuca. Mas Ou seja, tem que tomar cuidado também com essas situações. Mas aí é uma questão de reposição também que não fica à altura, né? Por isso que o Inter queria o Adrielson.
que também não é a altura do Moledo. Pois é. Entendeu? É muito difícil você ter jogadores à altura. É difícil você tirar o Lucas Lima e botar o Rafael Veiga. Não é qualquer time do Brasil que tira o Lucas Lima e bota o Rafael Veiga. Ou ainda dá de barbada e bota o Scarpa. Tira e fica o Lucas Lima, né? O Veiga. Não é mais... Ou o Scarpa. Não é todo time do Brasil que tem o Bruno Henrique de capitão e o Moisés no banco, né? Essa é a exceção. Claro que o Palmeiras é a então exceção. é impossível, né? Mas eu tive um grande desprazer esse fim de semana, cara. Qual dos tantos? Grande. Não. Tive vários prazeres, mas... Os times gaúchos só dão desprazer, né? Mas fora o Inter. Tive um desprazer. Não, a Juventude está bem na Série C, Eu tô descendo ontem, tá, no hotel que eu estava hospedado em Curitiba, para o café. Tá? Abre a porta no andar do café, quem que eu dou de cara? Presidente do Corinthians. André Sanches. Eu digo, pelo amor de Deus, não podia ter sido pior o meu início. Já tinha tomado o café da manhã ou não? Não, complicou depois. Senão tinha embromado tudo. Eu tive que dar um... E o Corinthians venceu o time reserva do Atlético Paranaense na rodada, né? Venceu com o Cássio sendo melhor em campo, né? Tem Recopa essa semana? Tem Recopa, primeiro jogo da Recopa. Bom, e nós, essa semana, nós vamos partir para o... goleiro de Copa do Mundo tem que ser o melhor em campo. Nem falamos sobre isso. É uma cabeçada nele, Vamos para a Copa do Brasil essa semana e nós vamos falar isso a partir de amanhã aqui no Virando o Jogo. 1h da tarde estaremos de volta com todos vocês ao vivo aqui pela RDC TV. Convite agora para que vocês fiquem na agradável companhia da Ali Klein e o Virou Moda. Até amanhã, muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.